Desde las sombras de Palacio Nacional até as trincheiras lamacentas da política. Isto é Laposilga, o chiqueiro da política com Concha Marrano. Bem-vindos, meus queridos porquinhos, a este seu chiqueiro favorito, Laposilga, o chiqueiro da política, o lugar onde a política fede, mas aqui a gente revela tudo. Fiquem à vontade na lama, apurem os ouvidos, porque hoje o banquete está servido e vem com um aroma de traição que nem o melhor sabão do palácio consegue tirar. Vamos vasculhar o lixão diplomático que nos deixou Ken Salazar, o ex-embaixador americano que aparentemente decidiu que era um bom momento para publicar suas memórias, nas quais, aliás, vai saber se querendo ou não, ele dá uma bela cutucada no jegue de Macuspana, deixando a janela entreaberta para continuar especulando sobre a possível detenção do sujeito pelos Estados Unidos. A coisa está pegando fogo e os gritos nas altas esferas podem ser ouvidos até na cozinha. E vocês sabem que aqui a roupa suja não só é lavada, mas também exibida com orgulho e centrifugada para respingar em todo mundo. Preparem o antiácido e prestem atenção, estimados espécimes da fauna política. Preparem seus sentidos, porque a lama da atualidade subiu de nível e hoje vamos chafurdar nas águas mais escuras do nosso querido narcopartido nacional. Eu sou Luiz Berman e aqui começamos. O ex-mandatário que se gabava de ter a consciência mais limpa que água de nascente. Segundo as memórias de Salazar, ele estava mais nervoso do que um porco no Natal, após a captura de Maio Zambada. Imaginem a cena, meus porquinhos. O grande líder, aquele das coletivas eternas de manhã, tremendo pelo que um chefão do crime pudesse revelar. Salazar menciona um tal de sussurrador, um confidente que foi fofocar para ele que o ex-presidente não conseguia nem dormir de tanta angústia. Que fofo, né? Vocês não acham uma graça esse homem que jurava pra gente que a honestidade é a arma mais forte? Aconteceu que ele morria de medo de que o teatrinho dele desmoronasse. Desde então, e claro, a comunicação foi cortada tão rápido quanto um presunto bem fatiado assim que o chefão caiu nas mãos dos gringos. Coincidência? Por favor, aqui não somos tão ingênuos. Embora vivamos neste chiqueiro, a trama fica melhor quando começamos a ver quem está na lista VIP de convidados das agências americanas. Estamos falando de figuras que, segundo os documentos judiciais, tinham vínculos com o crime que muitos gostariam de ter com seus próprios familiares. Aí temos o narcogovernador licenciado de Sinaloa, Rubem Rocha Moya, que, ao que parece, confundiu a campanha eleitoral com uma festa financiada pelo narcotráfico. E não para por aí, pois a fauna política do Morena está mais agitada que enxame de abelhas cutucado. Senadores, prefeitos como o de Culiacán e ex-funcionários que preferem se entregar antes que percam o visto ou algo pior. É uma verdadeira festa, mas onde ninguém quer chamar o gringo para dançar, mencionam desde Américo Villarreal até Alfonso Durazo. Parece que a 4T tem uma coleção de vistos revogados que em breve poderão usar como tapeçaria para seus escritórios. Salazar não poupou nada e deu uma boa passada na famosa estratégia de abraços no balazos, classificando-a com toda a elegância diplomática que se pode permitir como um fracasso retumbante. Que surpresa, Ken! Quem diria? Permitir que o crime faça o que quiser, sob o pretexto da não violência, resultou em uma impunidade de campeonato. E para completar, a cereja do bolo, a reforma judicial. Salazar diz que a eleição popular de juízes foi a porta escancarada para que o crime organizado colocasse seus próprios juízes de estimação. Um plano brilhante, não é? Expor a justiça ao leilão público. Que mente brilhante, hein? Como era de se esperar, a reação do trono atual não demorou a acontecer. A presichaches Cláudia Sheinbaum veio pedir cautela, nos lembrando que isso é apenas uma prévia. Beleza! Ela diz que não se preocupa com o que o Maio diz, mas sim com a falta de clareza sobre como o levaram. Claro, o problema não é que o chefão seja um criminoso, o problema é que não avisaram eles.
Para o cafezinho de despedida, vai ter que esperar o livro ser lançado e poder dar uma boa lida. Com certeza isso foi só uma pequena amostra de tudo que está por vir. Vocês vão ter munição de sobra para jogar nos morenarcos, enfim. Não sei vocês, mas eu estou aproveitando esse espetáculo como um porco num chiqueiro cheio de restos frescos. Vocês se lembram disso? Aquela frase épica sobre a lealdade da ciega, pois parece que nas fileiras do partido governista a lealdade tem preço de mercado. E ao que parece, está em baixa. Segundo revelam os vazamentos recentes e os dados concretos que Hector de Mauleon nos traz, a quem daqui deste buraco mandamos um abraço por deixar muita gente de cabelo em pé. A estabilidade emocional dos nossos governantes está por um fio, dependendo de um acordo com a Justiça dos Estados Unidos. A situação é de dar risada, se não fosse porque estamos falando do destino do país. Acontece que Marina Del Pilar, a governadora da Baixa Califórnia, decidiu, segundo dizem e segundo consta no áudio vazado, buscar novos amigos no FBI. Que fofura! A mesma funcionária que há apenas alguns meses se divorciou convenientemente do marido, acusado até pelo gato por seus vínculos criminosos. Agora ela busca consultorias jurídicas no consulado. Será que o divórcio não foi suficiente para limpar a imagem? Ou será que, como dizem, o primeiro a cantar é quem leva o melhor prêmio? Vamos explicar isso para que até os mais desatentos do chiqueiro entendam. Nos Estados Unidos, eles não ficam com joguinhos de abraços, no balazos. Existe uma coisa chamada Lei RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, para quem vive na bolha da propaganda. Não é uma lei para julgá-los, julgar. Rouba-galinas é uma rede feita para pescar tubarões. Essa lei não te julga pelo crime que você cometeu ontem, ela te julga por fazer parte de uma organização criminosa. Ou seja, basta fazer parte da equipe, mesmo que você seja só quem leva o café, para que o peso do mundo caia sobre você. E é aqui que a coisa fica deliciosa. O governo dos Estados Unidos, em sua infinita sabedoria, tem um sistema de recompensas para as testemunhas colaboradoras. Quer salvar sua pele? Fácil! Entregue seu chefe, entregue seus parceiros, entregue toda a estrutura. Imaginem a cena: Marina Del Pilar, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, etc., todos sentados na mesma mesa, se olhando de lado, pensando: será que é ele? Será que é ela? Já está negociando minha cabeça? É uma delícia. Esse partido foi construído sobre a base da traição. Porque, sejamos honestos, eles trocaram de lado mais rápido do que de discurso. Agora estão enfrentando a própria natureza deles. O que esperavam? Honra entre ladrões? Por favor! Sem dúvida, o narcopartido está em contagem regressiva. Vamos falar claro, isso não é um problema de critérios administrativos, como gostam de dizer os porta-vozes do regime. Quando um governador tem o visto retirado, quando os serviços de inteligência dos Estados Unidos ligam, eles já nem atendem mais o telefone. Não é porque a embaixada está de mau humor, é porque a ampulheta está ficando sem areia. A pergunta que devemos nos fazer hoje, em La Posilga, enquanto observamos o naufrágio deste Titanic cheio de ratos, não é se haverá traições. A pergunta é: quem será o primeiro a contar a história toda? Porque já vimos que em Sinaloa, alguns já se entregaram, já vimos que o chão está se mexendo. Os benefícios da colaboração antecipada são infinitos. Quem chega primeiro se salva. Quem chega por último vai para a prisão. A refletir sobre seus projetos estratégicos, enquanto seus sócios o apontam como o culpado de tudo. É um prazer ver como essa estrutura desse movimento, que era tida como intocável e eterna, começa a ranger. É a natureza do chiqueiro. Quando o teu navio afunda, os primeiros a pular são os que mais gritavam: "Viva o capitão!" Enfim, meus queridos porcos, a política mexicana continua sendo esse espetáculo tragicômico, onde o roteiro se escreve sozinho, mas os personagens estão cada vez mais caricatos. O velho Molenga tinha motivos para se preocupar? A resposta parece flutuar no ar, tão clara quanto a lama depois da chuva. Que outras revelações conheceremos no livro de Ken Salazar quando for lançado?
Vocês se lembram de algum episódio em particular que tenha chamado a atenção de vocês durante a passagem dele pelo México? Por outro lado, meus porquinhos, façam suas apostas. Quanto tempo falta para vermos mais de um fazendo as malas para Tijuana? Não para ir às compras, mas para pedir clemência no consulado. Quem será o próximo? Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Ramírez Bedoya? Porque a lista é longa e para qualquer estado que você olhe, lá estão os narcofuncionários do Morena. Aproveitem o caos, porque o narcopartido está entrando em sua fase terminal. Daquele tipo em que a paranoia é o prato principal e a lealdade é um mito que já não serve nem para pagar a fiança. E com isso encerramos o Chiqueiro. Por hoje, fiquem atentos, porque nesse chiqueiro a verdade é que quem não corre, voa. O que vocês acham? Leio vocês nos comentários, já sabem, tudo aquilo de dar like, se inscrever e compartilhar essa porcaria de vídeo para que chegue a mais gente. Eu sou Luiz Berman e me despeço. Lembrem-se, fiquem atentos, porque os Judas já começaram a abrir o bico. Viva a resistência, caramba! E que os morenistas apodreçam. Adeus! Isto é a Pocilga, o chiqueiro da política com chimarrano.